uma outra coisa que a gente observa, e eu observei assim nesses meus anos, e me pauto muito no meu exemplo de quando eu comecei, a importância de nós termos um roteiro seguro para seguir. Porque, como a Veridiana ali falou, a gente chega na casa espírita e a gente quer trabalhar, ou quer fazer alguma coisa, aí diz assim, vai lá na evangelização, porque sempre nós estamos com falta de evangelizadores. Eu passei por várias casas espíritas, porque eu mudei muito de cidade, e em todas elas eu vi faltar evangelizadores. Porque é uma tarefa árdua, em que você toda semana tem que preparar material, adaptado àquela faixa etária, você tem que ter o conhecimento. Então, às vezes, a gente começa lá o primeiro dia de aula com a maior boa vontade. Mas, se eu não tenho conhecimento suficiente até da doutrina, eu começo a pegar temas aleatórios. Por exemplo, a primeira aula eu falo sobre Deus, a segunda eu vou falar sobre reencarnação, e eu não tenho uma sequência de temas. Sequência é essa que Kardec, quando codificou as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, ele teve uma preocupação em ter um roteiro. Sim. Então, os assuntos são encadeados. Ele não pegou assuntos aleatórios e foi jogando aquelas perguntas. Não, existe uma linha de pensamento. E essa linha de pensamento que, para a gente conseguir construir, nós temos que ter muita experiência na parte, digamos, de metodologia, de conteúdo, e conhecer muito bem a doutrina espírita. Então, quando eu tenho isso pronto, facilita o meu trabalho de evangelizador. Por quê? Porque eu tenho uma sequência de assuntos. E a gente escuta muitas críticas, né, Veridiana, sobre isso. Mas é melhor eu ter um caminho que eu saiba aonde eu quero chegar, do que eu não ter esse caminho e ficar pegando atalhos que no final do ano não me fizeram cumprir a minha meta. Mas e que muitas vezes eu desmotivei a minha criança, sim, o meu jovem, né? E desmotiva. Então, desmotiva o evangelizador, porque como eu comentava, chegava em julho, ninguém mais aguenta, porque ser evangelizador não é só conhecer a doutrina espírita, é saber elaborar os recursos, é saber escolher os recursos, e isso tudo leva um tempo maior do que apenas conhecer o assunto. Então, eu também sou facilitadora de estudo para adultos, e é claro que é difícil estudar a doutrina, mas eu tenho que estudar o assunto. Eu não preciso pensar que eu vou ter que decorar uma história, que de repente eu vou ter que ter uns fantoches, ou que eu vou ter que ter uma dinâmica para o jovem, uma dinâmica que muitas vezes requer as redes sociais, que eu tenho dificuldade em utilizar, porque nem eu sei, né? E o jovem hoje está muito ligado nisso, e a gente precisa aprender. Então, nós temos que ter um conteúdo, ter uma metodologia o mais dinâmica possível, e ter nos recursos um apoio em que eu possa adaptar, né, Veridiana? Em que eu possa adaptar para o meu meio, para a minha situação, para a minha quantidade de aulas, para as minhas horas-aulas. Eu tenho um outro exemplo que nos últimos tempos, eu tenho evangelizado crianças com vulnerabilidade social. Ou seja, naqueles trabalhos de assistência social e promoção da Casa Espírita, tem aquele trabalho com as famílias. Então, eu acho que os últimos anos eu tenho evangelizado as crianças nessa situação, de famílias que vêm em busca, né, muitas vezes da cesta básica, e a criança vem junto. E então, o que acontece? Eu tenho uma doutrina, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma meta, eu tenho roteiros de estudo, mas eu vou ter que adaptar aquela minha criança. Sim. Ou aquele jovem.
está num outro meio. Então, essa parte dos recursos não pode ser uma coisa engessada, e não é. Quer dizer, eu vou ter que adaptar para a minha faixa etária, para o local onde eu estou, porque às vezes eu já evangelizei embaixo da árvore, numa casa abandonada, né? E ali vai. Mas o legal que eu acho de evangelizar, de estar com essas crianças e os jovens, é o amor que eles têm conosco. Como eles gostam de estar com a gente. E a Veridiana também tem experiência, né, Veridiana, nessa área também. E essa é a nossa responsabilidade, né, Regina? Porque exatamente. A partir do momento que você faz um trabalho de envolvimento, de integração, de carinho, de receptividade, a criança cria uma expectativa. A criança e o jovem criam umas expectativas. Elas criam expectativas em cima de e o próximo encontro? E o próximo? E o próximo? E isso te faz, não é? E isso te faz pensar, nossa, e o próximo? Como vai ser, né? E quando você falou do Kardec e da questão do programa, é muito interessante assim. Ele fez uma proposta de organização de temas extraordinária. Imagina se ele tivesse colocado, hoje eu vou perguntar sobre a reencarnação, e amanhã pergunta de Deus, aí depois fala de vida em outro planeta, e volta para a reencarnação, aí vai para a encarnação em diferentes planetas. Não. Ele começa com a origem Deus, ele começa com Deus e vem numa construção de conhecimento. Ele vem numa construção para que a gente compreenda aonde a proposta de autoiluminação que ele quer mostrar. Por que autoiluminar-se? Tanto que ele termina com as leis morais. Por que faz diferença você... Por que ele não começou pelas leis morais? Né? Poderia ter começado pelas leis morais. Porque tem gente que acha que prefere estudar só as leis morais. Não, tudo bem. Essa é o que a gente mais precisa. Mas compreenda, né? Compreenda que existe uma origem e existe uma crescente. Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Que caminhada é essa que nós estamos fazendo? Que a gente precisa entender que ela é importante. E por que a transformação? E quando a gente pensa na evangelização, Regina, ela não pode fugir a esse esquema. Por que você quer evangelizar a criança? Por que você quer oferecer na sua casa espírita evangelização? É para dar tempo para os pais assistir palestra? Não pode ser. Então chama o que você quiser. Espaço pedagógico, espaço de recreação, espaço de divertimento, mas não chama de evangelização. Porque evangelização ela tem que ter uma construção, ela tem que ter um início, um meio e um desenvolvimento. Ela não pode simplesmente ser jogada lá, hoje nós vamos colorir a historinha, né? Não tem isso. Hoje vamos falar da amizade, fala um pouquinho da amizade, dá um desenho de colorir. Não pode ser assim. Não pode mesmo. Então, a minha perspectiva fica muito em cima do que nosso mestre Leonês disse. Tem que ter um começo, tem que ter um encadeamento e tem que ter uma construção que vai do simples ao complexo, né? Que vai, como ele fala lá no livro dos Espíritos, né? No capítulo que ele vai tratar do método, que vai do simples, do conhecido para o desconhecido, né? Porque, principalmente para as nossas crianças. Tem que ser assim, do conhecido para o desconhecido. Né? Nessa interação, nessa dinâmica de discussão sobre o que ele está entendendo, como ele está entendendo, a criança, como adulto, precisa fazer parte desse processo. Porque o processo é de aprendizagem dele. Mas nós, como evangelizadores, somos responsáveis pelo que nós estamos, como nós estamos auxiliando ele nessa caminhada. Como nós estamos estruturando que ele faça essa caminhada. Como é a caminhada dele. É assim, é assado ou é aleatório? Não pode ser aleatório. Isso aí não tem como.
às vezes a gente é duro com as palavras, mas é uma atividade sem finalidade. Então, para que está sendo feito? Toda vez que alguém me pede, Diana, prepara isso para mim. Para que você quer isso? Ah, não, achei legal. Não, achei legal por quê? Né? Tem que ter um objetivo. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, qual é o objetivo disso? Né? Tudo que a gente faz, Regina, seja bom ou seja ruim, tem uma consequência. Né? Então, por que você está fazendo exatamente isso? E tem que ter muito claro qual é o meu objetivo, seja geral com a evangelização, seja o objetivo que eu quero passar para a minha criança ou jovem com aquele tema que eu estou estudando, que nós vamos estudar juntos, né? Sim. Que nós vamos desenvolver, digamos assim. E assim, hoje eu vejo que o jovem é tratado como uma criança grande. Interessante isso, né? A Casa Espírita, há muitos anos, vem tratando o jovem como uma criança grande. Para que o jovem é chamado? Para auxiliar nas festas, né? Muitas vezes para auxiliar nas festas. Cadê o jovem aprendendo a dar palestra? Por que o jovem não pode aprender a dar palestra? Quando eu falo jovem, Regina, eu falo jovem dos 15 aos 25, 30 anos. Porque quando a gente vê um despontando, a gente até assusta, né? Porque não é comum ver. Esse jovem lá de São Carlos, como é o nome dele? Que gracinha dando palestra, né? Que o pessoal acha que ele é filho do Haroldo, que ele parece muito com o Haroldo. Gente, como é que é o nome? O Arthur Valadares? É o Arthur. Cadê os Arthur? Nem sabia que eles são Carlos. Cadê esses meninos nessa faixa etária? Porque eu chamo eles de meninos porque eles são jovens. Mas quantos desses jovens já são doutores, já são cientistas, já assumem carreiras em universidades como professor? Tem um que é professor da UNB, o menino tem 26 anos, ele já fez doutorado em engenharia civil. E morre de medo de... Então, assim, e a gente tem que perceber que esses são aqueles que vão continuar as caminhadas. E essa juventude é uma juventude diferenciada. Eles têm, além deles terem uma percepção do mundo hoje muito mais próxima, né? Porque eles falam de tudo, eles vivenciam muita coisa, eles veem muita coisa que nós na nossa cidade não vimos, né? Como jovens. Então, a sociedade, a gente não pode pensar que o assunto da sociedade é lá fora. Então, esse assunto não vem para casa. Onde é que ele vai estudar e debater sobre drogas melhor do que dentro de uma casa espírita? Com pessoas que conhecem sobre o assunto. Por que ele não vai falar sobre o aborto dentro da casa espírita? Por que ele não vai falar de problemas de conflitos psicológicos dentro da casa espírita? Se nós não temos capacidade para isso, nós temos que buscar quem tem. A doutrina espírita é princípio de vida. São princípios que nos norteiam para a nossa vida. E não tem como dissociar. Não, eu entro na casa... E é interessante. A gente entra na casa espírita, a gente é uma pessoa. Aí da porta para fora a gente é da sociedade. Não. Você é lá ou você é dentro. Você tem que ser a mesma pessoa dentro e fora. Por que lá fora você pode falar de assuntos e dentro da casa espírita você não pode falar? Opa, tem uma coisa errada. Não é? Se o assunto é tabu para mim, quem tem que tratar sou eu. Né? Então, assim, cadê esse jovem, Regina? Dando palestra, dando evangelização. E aí o que a gente percebe é que nós temos que auxiliar esses jovens, temos que fortalecê-los nessas atividades, porque eles vão continuar as tarefas. E eles têm muita energia. Vamos canalizar essas energias. Coisa que a gente já está diminuindo, né? A bateria está tão fraquinha. Né? Porque o futuro da doutrina é o jovem de hoje, e o futuro um pouco mais distante é a nossa criança, né?
Quem vai levar adiante a doutrina espírita é o jovem e a criança de hoje. Exatamente. Não é nossa filha vai acabar, né? E olha, a bateria já está mais. Então nós precisamos realmente dar condições para que esse jovem se sinta tão estimulado com a doutrina quanto nós, Sim. O jovem e a criança. Nós temos tantos jovens que chega no momento eles se afastam da doutrina e alguns voltam muito depois, né? Porque chega no momento em que eles vão para a sociedade, em que a sociedade vai cobrar coisas que a doutrina ensina de uma forma diferenciada. Então ele é cobrado de fazer coisas que ele não gosta, né? E ele entra em choque entre aquilo que ele aprendeu na doutrina e aquilo que a sociedade fala. E ele tem que ser muito seguro nessa hora de dizer, não, eu vou seguir aquilo que eu aprendi dentro da doutrina espírita porque é o melhor, é o que vai me fazer crescer, né? Ser feliz. Ou seja, é ele não entrar pelas portas largas e muitas vezes escolher a porta estreita, mesmo que para isso ele sofra hoje, mas amanhã ele vai ser mais feliz. E esse respaldo, quem pode dar para ele, é a religião, é a doutrina espírita. Sim. E isso vai acontecer onde? Nos estudos da evolução da criança e do jovem. Sim. Eu vou dando esse respaldo e essa força para ele dizer, como Jesus já nos dizia, né? Que seja o teu sim, sim, teu não, não. Então, quando eu falo das leis morais e ele reflete sobre essas leis morais, quando a sociedade pede para que ele fazer coisas que é contra isso, que ele já aprendeu o que é o certo, que ele já tem consciência que é um espírito eterno, que existem várias encarnações, que ele sabe por que nós estamos aqui, que nós somos filhos de Deus, que nós somos um espírito que tem um corpo, que nosso objetivo maior é a felicidade, e os caminhos e as portas largas que eu entrar, muitas vezes vão me fazer sofrer amanhã, ele vai ter uma outra postura diante da vida, e vai ter força para dizer não quando for necessário. Né? Ele vai saber fazer as escolhas. Pois é, e o que é triste é que eles se afastam da casa espírita num momento, o que a gente pode dizer, que eles mais precisariam estar dentro dela. Sim, porque eles vão, vamos dizer assim, eles vão entrar em choque com a sociedade no momento em que numa situação natural de desenvolvimento da gente, a gente está em conflito, né? Que dizem os espíritos que na nossa juventude o nosso ensinamento que a gente recebeu até aquele momento com a nossa bagagem que nós trazemos da vida passada, que entram em conflito. Então, o que eu aprendi e o que eu trouxe. Opa, é nesse momento que eu mais preciso de auxílio, porque eu estou em conflito. E os próprios psicólogos dizem, é um momento em que o jovem está. Uma explosão de hormônios, uma confusão danada de situações que ele está pensando em que ele quer fazer como profissão, se ele vai continuar na casa dos pais ou se ele vai sair, que trabalho que ele está assumindo, enfim, é uma série de situações de pressão para o jovem, né? E que nesse momento ele deveria estar conosco. Nós é que deveríamos estar ao lado dos jovens e nós nos afastamos deles, né? Porque a gente quer tratar eles como evangelização infantil, não funciona. O jovem é jovem, ele já está decidindo, ele está na sociedade já como adulto, ele já está tendo as decisões sérias que ele quer ter, ele já está pensando, ele já está iniciando a construção do seu futuro, né? Vamos dizer assim, já está iniciando os primeiros passos da sua vida adulta. Então, assim, é muito importante que ele estivesse com a gente, né? E tem uma frase aqui de Peter Dirk, que é o pai da administração moderna, que eu acho fantástica. Né? É uma postura que justifica um planejamento, vamos dizer assim, mas que, para a gente justificar, sim, as nossas atitudes, né? Ele diz o seguinte: sim. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações
futuras das decisões presentes. Eu acho extraordinária essa frase. Exatamente. O que você está construindo hoje, meu amigo? O que você está construindo hoje? Por causa das consequências. Elas virão. Elas... Sim. Não adianta falar assim, eu não quero. Não tem essa. Você está plantando, você vai colher. Então, que seja uma boa colheita, né? Que seja uma boa colheita. Porque você vai colher. Então, o que nós estamos plantando? E aí a gente volta ao mundo da regeneração. Nós estamos plantando essa sementinha com responsabilidade de transformação? O conteúdo que eu estou trazendo, trazendo reflexões para a minha criança? Por que eu estou na atividade de evangelização espírita? Por que eu me dedico a essa atividade? Como eu vejo essa atividade? O que é a evangelização para mim? Porque se eu não fiz essa reflexão, eu preciso fazer. Porque ela é muito importante. Não é importante o estudo do adulto. Não é importante a palestra. É importante a palestra, o estudo do adulto e a evangelização. No mesmo nível. No mesmo nível. Né? E a criança muito mais, porque ela ainda não tem a perspicácia de fazer a avaliação do que eu estou falando. E agora aqui. Nós ainda estamos tentando, Regina, consertar a situação do áudio, porque eu acho que não está a transmissão sem o meu áudio. Ah, tá. Mas vamos continuar. Porque... Vamos continuar. Essas colocações tuas são bem importantes, porque ainda mais agora que a gente está nesse momento, né, de tanta turbulência, não só com a pandemia, mas com outras coisas, e fala-se tanto que nós estamos entrando no mundo de regeneração. Então é muito importante que eu dê subsídio à minha criança, ao meu jovem, para que ele faça as escolhas corretas. Isso. Que ele tenha consciência que ele também está ajudando a fazer um mundo de regeneração. Não é só o adulto, mas é ele hoje, né, de repente não jogando o copinho de plástico no lixo, desculpe, no lixo não, na rua, né? Não usa no lixo, é melhor ele jogar, né? Ele não usar o canudinho de plástico, porque isso está impactando nos oceanos. Ele compreender também que os pensamentos dele também afetam, assim como os nossos, quer dizer, os pensamentos negativos afetam a mim e também ao mundo todo, porque o nosso mundo é feito dos nossos pensamentos, de ondas, de energia. Então ele tem que ter essa consciência toda que ele faz parte de todo o processo. É claro que tem coisas que nós vamos falar para os pequenos, porque aqui nós estávamos conversando antes com a Veridiana, a criança pequena, ela ainda está naquela fase do abstrato, ela não tem condições de fazer certas compreensões, mas ela tem condições de compreender quando eu digo, olha, não coloca ali o lixo, não joga o lixo na rua, porque vai cair lá no mar, porque ela já enxerga hoje imagens de animais, sim, que a gente vê na internet, que comeram muito plástico, né, os bichinhos se machucaram com o canudo. Então, essas coisas que a criança pequena consegue perceber, porque ela ainda tem um pensamento abstrato, que às vezes as coisas têm que ser concretas, ela tem que visualizar aquilo, eu vou falar da forma que ela compreende. E à medida que a criança vai desenvolvendo e depois é o jovem, eu vou aprofundando os assuntos e eu vou usando uma linguagem coerente com a sua faixa etária. Porque se eu não usar dessa forma, eu vou desestimular a minha criança, o meu jovem, aí na evangelização. E se a minha criança não for estimulada, não achar interessante, o jovem se afasta mesmo. Porque enquanto é criança, a mãe, os pais, os avós levam. Mesmo que às vezes meio que numa situação meio que de pressão. Mas o jovem não. Então nós vemos que quando as crianças menores, maternal, jardim, essas crianças pequenas, até 7, 8 anos, elas vão porque os
mais leve. Mas a partir de 10 anos, 11, a gente começa a ver. É difícil. E a gente vê como diminui a quantidade de crianças nas salas. Então, ela só vai se ela estiver bem motivada e se aquilo ali for realmente uma coisa que agregue para ela, que ela goste de estar ali. Que ela se sinta acolhida, que ela se sinta amada, que ela seja recebida com um sorriso, que ela, quando ela chega em sala, perceba que o evangelizador conhece o assunto, preparou o material, né? Tudo isso. Eu estou recebendo aí umas mensagens que o som está muito baixo. Tem pessoas que não estão nos vendo. Na verdade, gente, assim, nós estamos com problemas na internet e eu recebi 2 mensagens agora pelo Zap que entrou aqui, em que as pessoas estão comentando sobre isso, né? Mas está saindo, porque o meu não estava nem saindo. Eu não sei o que. Mas nós prometemos fazer uma outra, né, sem problemas de TI, dentro do possível. Hoje, realmente, a gente teve mais dificuldade nessa parte de TI e a gente sabe o quanto é importante que as coisas caminhem, que todas deem certo juntos, né? Quase desisti, porque a gente testou tudo, gente, mas a gente sabe como é que é, né? Quando a sombra não quer. E TI é um negócio muito sensível. Muito sensível. Eu, por exemplo, não entendo nada, né? Então eu assim, sou zero à esquerda. Aqui, minha filha. Tem o Vitor ajudando, porque da nossa parte, assim, no máximo a gente manda mensagem. Essa é outra característica do jovem, Regina. Isso. Essa é outra característica que a gente tem que aproveitar dessa galera. É música, é áudio, é vídeo, é TV. É o mundo deles. Isso. E se a gente não apresentar materiais, recursos que seja do mundo deles, também desmotiva, né? Totalmente. Então eu tenho que estar ligada nos assuntos, naquilo que está na moda. Por isso que muitas vezes o jovem que evangeliza o jovem gosta mais. Por quê? Porque eles vão falar a mesma linguagem dos jogos, das séries, que eu não vejo nenhuma, né? O que está na moda. E ali em cima disso eles podem questionar o que está certo, o que está errado. Ou seja, falar a linguagem deles. E não assim como pode estar alienado. Tipo assim, igual a gente estava falando no começo. O jovem estuda espiritismo aqui e vive na sociedade lá. Não! Por isso ele gosta do jovem dando aula de evangelismo para a juventude. Porque ele está falando a língua dele, o mundo dele, dentro do que ele gosta de falar e viver. Então, é nesse mundo que a doutrina tem que entrar. É nesse mundo que ele tem que entrar. Né? É nesse momento que a doutrina tem que servir como orientadora. E a regeneração está em nós, Regina. O mundo de regeneração começa no nosso coração. Ele não vai ser implantado, não vai descer. Isso. Como muita gente pensa que vai, né? Não, é daqui para fora. Eu acho que as pessoas não se dão conta que quem faz o mundo somos nós. Os mundos sem nós é terra. E se o mundo está doente, quem é que está doente? É nós, né? Não é? Então, assim, o mundo vai ser um mundo da regeneração quando nós fizermos a nossa parte. Porque ele vai continuar sendo ele, porque ele é uma matéria que não pensa, uma matéria que não tem livre-arbítrio como nós. Então, que nós estamos destruindo, inclusive. Então, o que as pessoas querem? Que entre o mundo e a regeneração, mas não fazer nada, né? Não vai aparecer. Ou seja, eu vou esperar que aconteça. Não vai. Eu tenho que fazer, cada um fazendo a sua parte, né? E é isso que eu preciso fazer. É isso. Né? Nesse momento. Essa celeuma toda. Mas nós não podemos também, agora nós conversando, acho que já estamos terminando, não podemos desestimular o evangelizador, né? Não, claro. Porque a gente sabe das dificuldades, né? Tanto eu posso falar dentro das minhas décadas de experiência, a gente sabe as dificuldades,
a gente acompanha as pessoas, Veridiana também, então a gente sabe que não é um trabalho fácil. Eu sempre tive assim a seguinte situação: se a minha aula de evangelização era no sábado, no domingo eu já ia olhar qual era o tema da próxima aula, para que eu durante a semana ficasse pensando como eu ia abordar aquele tema, porque eu tenho uma sequência que eu tenho que seguir. Quais eram os recursos que eu ia ter que utilizar? Aquilo que está me proposto no meu roteiro de estudo serve para a minha turma? Ou eu posso fazer melhor? Ou eu posso adaptar? Então, eu já terminou uma aula, já leia o próximo. Porque você já tem que ficar ligada no que você tem preparado de recurso, porque tem muitas pessoas que deixam para a última hora. E daí, na última hora, o que você faz? Você pega, leva lápis de cor e dá um desenho para a criança pintar. E isso não é evangelização. Evangelização é muito mais, é passar um conceito de vida. Então, nós temos uma missão maravilhosa, mas nós também temos uma árdua missão de a gente estar constantemente repensando o que nós estamos fazendo, como nós vamos fazer, avaliando tudo o que a gente fez. Sabe, Regina? Ou seja... desculpa, bem, termina. Não, pode não, falar. Pode terminar, pode concluir. Não, avaliar, a minha aula foi legal, as minhas crianças gostam, crianças ou jovens, eles participam, ou eles ficam sentados, né, com aquelas caras assim, de quem não aguenta mais isso. Quer dizer, eu tenho que avaliar, sempre estar avaliando todo o meu processo. Você falou uma coisa muito importante, porque assim, se a equipe de direção, de coordenação, seja lá como a Casa Espírita chama, né? Se ela não acolhe, se ela não orienta e se ela não tem um trabalho claro com relação ao que ela pensa da evangelização, isso é automaticamente passado para os evangelizadores. São aquelas questões e aí a gente vai entrar no campo mediúnico mesmo. São as ondas vibracionais da casa em relação à evangelização. Como você, evangelizador, vai fazer o trabalho sozinho? Não tem como. Você precisa de uma equipe que te apoie, que te aconchegue, que te acolha também, né? E que te oriente. Essa construção é uma construção coletiva. Não é uma construção de cada evangelizador faz o que quer. E outra, por isso, o que você colocou é importante, por quê? Porque isso passa para a criança. E é interessante, Regina, quando a gente foi chamado para organizar uma evangelização, foi muito difícil, foi um ano árduo, porque a evangelização não tinha a visão que era para ter de evangelização. Ela era vista como cuidar da criança. Então, não tinha um roteiro, não tinha um planejamento e não tinha uma dinâmica de organização, uma disciplina. E as crianças tocavam terror, mas era o ó, né? Sim, óbvio, né? E fica difícil para manter o pobre do evangelizador, porque ele também não vai fazer milagre, né? E você ficar com uma criança, você ficar com 10, 15 crianças dentro de uma sala durante uma hora, gente, é assim, você tem que estar preparado para isso. E esse preparo começa pela casa, de orientação, de esclarecimento, de diretriz, de conteúdo, de acolhimento da equipe, de preparação. Por quê? Porque esse é o primeiro ambiente que é criado, que é o ambiente espiritual. Embora seja de disciplina organizacional, na verdade a gente está nos organizando, né? A gente está se organizando espiritualmente. Nós estamos construindo um ambiente espiritual de organização, né? Para que efetivamente o trabalho de evangelização aconteça. Porque o que a gente vê é que o trabalho de evangelização ele é espiritual, Regina. Quantas crianças não são atendidas quando o trabalho é bem elaborado? A gente nem sabe. Porque o trabalho espiritual a gente não enxerga o tempo inteiro, né? E as crianças que são ali encaminhadas,
são crianças que estão ali por algum motivo. Mesmo que a gente não fique buscando a causa, ela está ali. Então, essa organização, a casa precisa olhar com muito carinho. Os dirigentes, coordenações, têm que olhar com muito, muito carinho. Por quê? Porque ela, a coordenação e a casa espírita, é responsável pela evangelização de forma direta. Né? Apesar de ela estar lá em cima, a criança lá na ponta é responsabilidade dela. Mesmo que entre ela e a criança tenha coordenação, evangelizador, te dar música, não importa. Ela e ela estão conectadas. É responsabilidade. Quem está à frente tem a responsabilidade direta dos trabalhos. Né? Exatamente. E se Deus enviou para nós, né? Nós nascemos como criança, viramos adultos, então se Deus nos encaminhou como criança, é para que o adulto olhe para a criança e o jovem e o ajude a ser um adulto do bem. E nós não podemos nunca esquecer que o futuro da casa espírita está na mão do nosso jovem e da nossa criança. Isso. A gente não vai ficar aqui no planeta Terra eternamente. Nós vai chegar um momento, nós vamos partir, né? E eu sinto muito, por mais que eu seja agarrado à casa espírita, e tem pessoas que não gostam de jovem porque jovem é barulhento, etc. Mas um dia isso vai ficar para trás. As minhas atividades na casa espírita, que eu acho que são imprescindíveis, o outro vai fazer. Vai. Porque eu vou ter que deixar. Porque a tarefa precisa ser feita, né? Como a dizem tarefa tem que ser feita. Como dizem os espíritos, o progresso acontece, ainda que alguns retardem, né? Mas ele vai acontecer. Com você ou sem você. Que não seja você o empecilho, né? Exatamente. De preferência. De preferência, é porque se não fazer a nossa parte pode ter consequência, a gente ainda ser o empecilho, aí, só, né? olha, aí é mais grave ainda as consequências dos nossos atos, né? Então que não sejamos o empecilho, sejamos aquela pessoa que auxilia, que compreende, que estende a mão. Busca solução, né? Porque às vezes a gente não tem solução. Mas quando a gente se coloca numa situação de aprendiz, nós estaremos sempre buscando uma solução. E é interessante, sabe, Regina? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu já estudei tudo que tinha que estudar, já li tudo que tinha para ler. Mas a verdade é que nós temos que aprender com a criança, como lidar com ela. E por quê? Porque cada perfil de turma, mesmo que você pegue sempre a mesma idade, mas cada turminha tem o seu perfil. E é com aquela criança, com aquele perfil, que você vai estudar e vai entender o que eles precisam. Né? E a partir do assunto que você já tem estruturado, você vai buscar a melhor forma de trazer para aquele público. É assim que a gente tem que trabalhar. Aprendendo a ouvir para poder servir. Aprendendo a sentir para poder servir. Não basta que eu fale, não, eu quero fazer isso aqui. Não, mas quer fazer isso aqui para quê? Não, porque é lindo, achei lindo, o outro fez lá na casa dele. Tá, mas o que foi que orienta ele, por que ele fez isso na casa dele? Vai servir para a sua? Né? Então a gente tem que começar a pensar nas ações. Quais são efetivamente os resultados que eu estou buscando? Né? Por que eu estou construindo determinado tipo de ação? Né? Essas coisas têm que dirigir as nossas ações. Né? É buscar sempre a causa para entender por que a gente caminha dessa forma. Né? Como nós já estamos nos aproximando do nosso final de uma horinha, Regina, eu gostaria que você fizesse suas colocações, assim, né, para que a gente já se encaminhe para o nosso final aqui. Pedimos mais uma vez desculpa, a Regina colocou outra situação aí, né? Agradecemos quem teve a paciência de continuar. Isso. Mas nós uma nova visão. Nós vamos persistir até que esse negócio não tenha mais problema. Na verdade, eu achei muito interessante, eu não decorei todos, é um post que veio
com essa nova linguagem que realmente não é pedir desculpa, é agradecer porque o outro, né, porque aquela pessoa amiga ficou ali esperando, ou às vezes o meu atraso foi involuntário ou não, quer dizer, são aprendizagem que a gente vai tendo. O que eu gostaria de deixar dessa nossa fala de hoje, é agradecer a todos vocês. Eu sou uma entusiasta da evangelização, eu adoro muito quem me conhece, sabe o quanto eu amo estar com as crianças, o quanto eu gosto de criar novas atividades para as crianças, o quanto eu gosto de estar envolvidas com elas, aquela amorosidade que elas nos passam, essa amizade que a gente constrói com elas, que é enorme, que nos faz muito bem. Então, apesar das dificuldades de ser evangelizadora, que nós estamos aqui conversando, das vezes que a gente se desespera porque não tem tempo para preparar uma aula melhor, ou porque a gente preparou uma aula e de repente a criança não gostou e a gente viu, e a gente tem assim N exemplos de situações que a gente pensou uma coisa e não deu certo, a gente vai procurar um outro caminho. Eu acho que é uma atividade que preenche, pelo menos o meu coração preenche. E eu aprendi uma outra coisa sobre o que significa a palavra motivação. É nós termos um Deus dentro de nós, que nos faz fazer daquela tarefa algo muito especial. Então eu me sinto, pela evangelização, motivada. Eu tenho um Deus dentro de mim e aonde eu vou, eu procuro estar na atividade da evangelização. Apesar de hoje estou me dedicando também ao estudo dos adultos, né? Porque eu acho que na vida a gente tem pegando as portas que vão nos aparecendo. Mas são aprendizados, né? Até porque exatamente são aprendizados e todos os aprendizados valem a pena. E eu estava hoje pensando que se não fosse esse momento que nós estamos passando, eu jamais estaria fazendo live, porque eu nunca na minha vida pensei, né? E aí a gente é convidado a fazer e a gente se esforça, vai e faz, espera que os outros gostam. A gente começa a aprender a ser facilitador através das redes sociais e é uma construção conjunta, então nós estamos num constante aprendizado. Então, eu, da minha parte, quero você dizer para todos os evangelizadores, aspirantes a evangelizadores, que vale muito a pena. O aprendizado é constante e é uma atividade das casas espíritas que nunca vão dizer que não tem espaço para você. Porque sempre precisa ser de gente. Com raras exceções que até hoje eu não encontrei. Todos os casos, né? Evangelizador é um artigo raro, é uma pessoa muito especial. Que Deus manda no mundo com uma luzinha muito especial. E Ele está cuidando de nós, muito para que a gente consiga ter êxito na nossa tarefa. Então, agradeço a todos vocês por estarem conosco agora. Que bom, Regina. Obrigada, Veridiana, pelo convite. Não, e ao Vitor... Nós vamos fazer mais. E eu já estive aqui pensando na próxima, tá? Já tem trabalho. Já. Nós temos que ver se as pessoas gostaram. Pessoal, vamos avaliar. Essa primeira a gente teve muito problema de TI. Nós vamos testar. Vamos testar até dar certo. Isso. Quando é certo, a gente avisa os amigos que nos abandonaram. A próxima a gente poderia fazer sobre os recursos. Aí, por exemplo, a importância da história, para que ela serve, como que ela funciona no desenvolvimento cognitivo da criança, da música, do colorir, do desenho. A gente pode fazer uma live só sobre isso, Regina. O que você acha? Acho que a gente já pode pensar na próxima em cima do recurso. Por que usar determinados recursos com a tal faixa etária de criança? Que você... e eu acho também... Acho que eu te apertei, né? Agora eu vi que eu vou ter que estudar um pouco mais ainda. E eu também acho interessante aos nossos amigos que tiveram a paciência de estar conosco até agora, que nos enviem sugestão do que vocês acham legal a gente
conversar com vocês. Não esqueçam de visitar o nosso site, né? Manual do Evangelizador, dar sua avaliação, se gostar, dá o seu like. e a gente faz tudo com muito carinho. Principalmente a Veridiana. Não. Principalmente eu não, nós fazemos com muito carinho. E a eu faço com carinho, mas eu faço uma parte pequenininha. A Ruth também vai participar dessas nossas bate-papos aqui, viu, Ruth? Isso, vamos convidar os amigos para nos auxiliar nesses bate-papos. Sim, porque essas trocas são importantes. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer essas trocas direto com os evangelizadores. Vamos trocar as nossas experiências. Vamos nos auxiliar nesse crescimento. E uma coisa que você falou, Regina, que é muito importante, muito mesmo. Não desistam, essa tarefa é maravilhosa. Como todas as tarefas, tem os seus percalços, nós temos as dificuldades, mas estão todas transponíveis, né? Desde que a gente simplesmente se dedique. É muito importante. Se nós formos convidados, esse chamado, ele procede primeiro de cima, depois pela via dos nossos amigos encarnados, né? Esse chamamento é um compromisso que nós fizemos antes de nos encarnar, né? Porque nós somos espíritas e já sabemos que é assim, que o nosso planejamento vem com uma certa linha de acontecimentos, né? Não se sintam constrangidos de abraçar essa tarefa, não acreditem que vocês não têm competência, não afastem isso. Competência a gente constrói, habilidade a gente desenvolve, troca de experiência e aprendizado é perpétuo, tá? Basta que nós tenhamos aí nesse momento boa vontade e busquemos nos melhorar, né? Porque essa é a grande chave de toda e qualquer competência. É você ir atrás e se aperfeiçoar. É só isso. E realmente é um trabalho maravilhoso. É um trabalho abençoado. Estar com a criança, estar com o jovem. E depois ter o feedback quando você os encontra em outro momento e ver o carinho que eles guardaram por nós. Gente, é muito bom. É assim, eu falo como professora, eu falo como evangelizadora. É impagável. É diferente o trabalho de você estar lidando direto com a criança e o jovem do trabalho de administrativo. O trabalho administrativo é chato e cansativo. O trabalho de você estar direto com o outro, você cresce junto com o outro. É maravilhoso. Lembremos que abraçamos uma tarefa com muito amor, com muito carinho, né? E temos a chance de nos melhorar e aproveitar essa oportunidade, já que fomos convidados, né? Aproveitemos, pois. Regina, meu amor, muita gratidão pela sua participação, pela sua paciência, né? Pelo seu carinho das conversas durante a semana, né? Mas nós vamos preparar outras lives. Por quê? Porque essa troca, ela só traz benefícios para todos nós, né? Vamos ouvir os nossos internautas, os nossos amigos, partilhem conosco as suas vontades, os seus desejos de assuntos, porque a gente vai pesquisar, porque a gente não sabe tudo mesmo, então, mas a gente lê junto, a gente troca, essas trocas é que são importantes, né? A gente lê e comenta junto, a gente lê e reflete juntos, porque isso é uma construção contínua, né? Essa é uma construção contínua, e sabe qual é a parte mais legal? É que a gente acaba estreitando laços, né, Regina? A gente vai estreitando os laços cada vez mais. Uma boa noite a todos. Boas reflexões. Boa noite a todos. Boa noite, amiga. Fiquem todos na paz de Deus, né? Continuemos nessa vibração maravilhosa, em contato com os nossos protetores, com os nossos amigos espirituais, né? Da evangelização, e que essa tarefa de amor se expanda mesmo, sempre e continuamente por todo mundo. Um beijo no coração de todos. Gratidão, gente, a todos. Beijo, Regina. Beijo, Felipe.